Olá pessoal, bom dia a todos. Eu tenho recebido diversas dúvidas aqui a respeito do nosso trabalho, da nossa disciplina de análise de viabilidade econômico-financeira para projetos de investimentos. Então eu resolvi fazer aqui um passo a passo de como que resolve esse trabalho. Então esse trabalho vai ser composto por duas partes. Então a primeira parte vai contemplar um exercício prático. Esse exercício está dizendo assim: analise a viabilidade econômico-financeira do seguinte projeto de investimento, que se trata da abertura de uma nova unidade fabril de uma fabricante de biscoitos. A empresa, atualmente, tem unidades no Sudeste e está analisando a possibilidade de abrir uma nova fábrica em outra região do país. As premissas disponíveis são, então ele dá aqui estimativas, premissas para a estimativa dos fluxos de caixa. Então aqui a gente vai ter pesquisas de mercado já realizadas no passado, a análise de diferentes regiões, o desembolso total de R$70 mil. Então esse primeiro desembolso que tem aqui, ele é um desembolso que já ocorreu no passado. Ou seja, mesmo que a empresa decida por implementar esse projeto ou decida por não implementar esse projeto, esse é um gasto que ela já teve. Então ele não faz diferença em termos de análise do projeto, porque é um gasto que a empresa já teve no passado. Então independente de ela implementar ou não, ela já teve esse gasto. Então esse gasto não vai entrar na nossa estimativa. Porque é um gasto que a empresa já teve e independe do projeto. Gastos com consultorias tributárias e contábeis para analisar os melhores formatos de expansão fabril. Gastos futuros, uma estimativa. Então esse é um gasto que vai ocorrer no tempo zero, que seria no ano zero, onde você está montando suas operações, estruturando suas operações. E o desembolso total seria de R$100 mil. Então esse sim é um gasto que vai entrar na nossa análise. Deixa aqui em azul, só para a gente ver o que a gente já mexeu. Então vamos colocar aqui no nosso fluxo de caixa. Então a gente vai ter aqui o nosso ano zero, que seria o ano onde está estruturando as operações. E vamos arrastar aqui, Então escreve aqui e depois usa essa flechinha para arrastar aqui, e já vai dar aqui todos os anos para a gente. Então a gente vai ter aqui um desembolso de caixa, que vai se chamar investimento de consultoria. Então ele vai ser um investimento de R$100 mil, então menos R$100 mil. Então para facilitar aqui eu vou deixar no formato de valores monetários, que seria só clicar aqui. Fica um pouco mais fácil de visualizar. Então deixa eu estar mexendo aqui também, para deixar um pouco formatado. E aqui eu vou colocar alguma borda. Então eu vou tirar aqui esse gráfico, ficar mais limpo. Então dando sequência aqui, o B a gente tem investimentos e equipamentos necessários, então seria primeiramente a compra de um galpão. Então esse vai ser o nosso investimento em imóveis, então vai representar uma série de caixa também. Investimento em imóveis, então seria menos R$700 mil. A gente vai ter aqui investimentos em reformas e preparação do ambiente para a fábrica de alimentos, R$80 mil. Então seria nosso investimento em seria uma série de caixa também. E nosso investimento em benfeitoria de imóveis seria um investimento aqui de R$80 mil. Então menos, porque é uma série de caixa, um desembolso. Então lembra aqui de sempre colocar o sinal de menos quando for colocar os gastos. Depois a gente tem aqui investimento em máquinas para produção, R$500 mil. Investimento em móveis, computadores e outros equipamentos, R$50 mil. Então isso aqui vai ser o que vai compor o nosso ativo fixo. Então vai ser uma série de caixa. E vou colocar aqui investimento em ativo fixo. Então vai ser igual menos R$500 mil, menos R$50 mil. Nossos dois gastos aqui que vai dar um total de R$550 mil. Então esse é o nosso ativo fixo. Outros equipamentos de escritório já pertencentes à empresa e ociosos, R$60 mil. Então esse gasto aqui, ele é um gasto que já pertence à empresa. Então novamente, independente da empresa optar por estar realizando esse projeto ou não estar realizando esse projeto, esses R$60 mil aqui é um gasto que a empresa já teve, é um gasto que não tem relação com esse projeto. Então ele não vai entrar na nossa estimativa, ele não vai entrar no nosso fluxo de caixa. C. Depreciação anual, estimativas adotadas para fins de simplificação, 20% do valor dos ativos fixos, máquinas adquiridas para produção e escritório, 5% do valor do galpão,
10% do valor dos investimentos em reformas. Então vamos colocar aqui a depreciação. Então eu vou colocar aqui do lado, né, o nosso investimento. Então a gente tem aqui o nosso investimento em consultoria, investimento em imóveis. Então vou clicar ali, só vou arrastar aqui. E a gente vai ter aqui a nossa taxa de depreciação. Então, no caso aqui, né, da consultoria não vai ter depreciação. No caso dos imóveis, o exercício fala que é 5%. No caso da benfeitoria, 10%. No caso do ativo fixo aqui, é 20%. Então, 20%. Então, aqui eu vou pegar qual que é o valor total, né, do nosso ativo. Então, aqui vai ser igual, né, é só puxar os dados aqui. Ativo. E o valor da depreciação. Então, o valor da depreciação vai ser igual ao nosso investimento vezes a taxa de depreciação, que vai dar aqui, né, nossos valores. Então, isso aqui seria a nossa depreciação anual. Então, 110 mil para ativo fixo, 88 mil para benfeitoria de imóveis e por aí vai. Então, deixa eu só formatar aqui. Então, esse seria a nossa depreciação. Um ponto para ressaltar aqui é que a depreciação sob a ótica contábil, ela entra no fluxo de caixa. Mas sob a ótica da administração financeira, a depreciação ela não entra. Por que ela não entra? Porque a depreciação ela não representa uma saída de caixa. Ou seja, quando que a depreciação vai entrar, né, sob a ótica da administração financeira? O valor da depreciação ele vai entrar para a gente fazer alguns cálculos, por exemplo, imposto de renda, que vai entrar a depreciação, alguns impostos. E também ela vai entrar no último período de análise, que seria o nosso valor residual. Então, em alguns projetos de investimento, você pressupõe que depois do período de análise, depois dos 5 anos aqui, o investimento ele seria descontinuado, né? O projeto ele seria descontinuado, então os investimentos que a gente fez em ativos para esse projeto eles seriam, né, vendidos por valor residual, que você deprecia, né, aí incide a depreciação. Mas no caso desse exercício específico, a gente está considerando aqui que ele vai continuar na perpetuidade, né, como já vou mostrar para vocês, a depreciação ela não vai entrar. Então, dando sequência aqui, expectativas de vendas após o início das atividades. Então, ano 1, 400 mil reais, ano 2, 700 mil, ano 3, 1 milhão, ano 4, 1.250, 1.250, aliás, e ano 5, 1.400.000. Então, isso aqui seria o valor das nossas receitas desse projeto. Então, vamos colocar aqui, novamente, uma entrada de caixa que vai ter, valor de vendas. Esse valor de vendas aqui, no primeiro ano vai ser igual a 400 mil reais. 400 mil reais. No ano 2 seria igual a 700 mil reais. No ano 3 seria igual a 1 milhão. No ano 4 seria igual a 1.250.000. E no ano 5 seria igual a 1.400.000. Então isso aqui seriam os valores das nossas receitas, né? E aí, dando sequência aqui, gastos variáveis, 55% sobre as vendas. Então gastos para aquisição das matérias-primas, embalagens, comissões de vendas, fretes e outros gastos variáveis. Então aqui seria o nosso custo variável. Custo variável é aquele que incide diretamente sobre a quantidade que você vende. Então, custos variáveis. Então, quanto mais você vende, mais custos variáveis vai ter. Então, ele está estimando aqui nesse projeto que vai ser 55% sobre o valor das nossas vendas. Então, 55%. Mas lembrando que aqui é um custo, então ele tem que estar negativo. Então, eu vou colocar menos 55% vezes esse valor aqui. E aí é só, né, a gente arrastar aqui, né, para a direita e vai dar o nosso custo variável. Então, em relação agora ao custo fixo, então o custo variável já foi. Custo fixo, pessoal do escritório corporativo, não será necessário fazer novas contratações.
Então esse primeiro gasto aqui, ele é um pouco ambíguo, né? Porque ele está falando assim, pessoal do escritório corporativo, não será necessário fazer novas contratações. Então aqui não dá para a gente entender se o exercício está dizendo que a empresa ela já possui essas pessoas aqui, esse pessoal do escritório corporativo, e ela vai aproveitar isso para a nova unidade, então não será necessário fazer novas contratações, porque nesse caso, né, esse gasto, esse custo, ele não incidiria nesse projeto. Mas, por outro lado, pode ser, né, que algumas pessoas interpretem que a empresa está abrindo uma nova unidade fabril e que isso aqui é um gasto que ela vai ter que incorrer, né, porque trata-se de uma nova unidade fabril. Então, como tem ambiguidade aqui, eu vou considerar das duas formas corretas, tanto para quem colocasse 40 mil reais ou para quem não colocar. Então, aqui, para simplificar, eu não vou colocar esses 40 mil reais. Então, a gente tem equipe de vendas, produção e gestão da nova unidade, seria 90 mil reais, a ser incluídos a partir do ano 1. Então, esse aqui é um gasto que vai entrar. Então aqui a gente tem os nossa saída de caixa novamente, a gente tem nossos custos fixos. Esses custos fixos vão ser compostos aqui pelo corporativo, que é o que eu acabei de falar que nesse caso aqui eu não vou colocar. A gente tem o nosso custo de vendas, que seria, né, 90 mil reais. Então eu vou colocar aqui menos 90 mil. Aqui seria o valor zero, né? Mas para quem quiser colocar o valor ali, não tem problema, né? Porque o exercício possui uma ambiguidade, não dá para a gente entender exatamente o que ele quer. E aqui a gente vai ter outros gastos fixos adicionais, sendo o valor de 35 mil reais. Então, vou colocar ali. Então, né, fixos adicionais, menos 35 mil reais. Então, vamos arrastar aqui. E aí os nossos custos fixos, esse igual a soma desses outros três valores aqui. Vamos arrastar aqui. Vou deixar aqui em outra cor, só para a gente não confundir, né? Só para a gente não somar duas vezes. Senão vai dar errado no futuro. Então, continuando. Perpetuidade. Ao final do quinto ano, o objetivo é se incluir o valor de uma perpetuidade referente aos fluxos de caixa perpétuos que essa nova fábrica poderá proporcionar aos investidores. Para o cálculo da perpetuidade, considere as seguintes premissas. O primeiro fluxo da perpetuidade, que seria o sexto ano, será 5% superior ao fluxo projetado para o quinto ano. Espera-se um crescimento perpétuo, G, de 1% ao ano. Então vamos colocar essas informações aqui. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, taxa de crescimento perpétuo e crescimento no ano 6. Então aqui vai ser 1%, né? E 6%. 5%, aliás. Então o que esse valor aqui ele quer dizer? Ele quer dizer que você está estimando que a partir, né, do período de análise, a partir do ano 6, esse projeto vai crescer sempre 1% ao ano. Então isso vai ser importante para a gente calcular o nosso fluxo de caixa depois. Premissas para a estimativa do custo de capital. Os sócios dispõem hoje de 70% do capital necessário, o restante será financiado por meio de dívida. Então a gente tem aqui custo da dívida 14% ao ano, a alíquota de imposto de renda 34% e custo de capital próprio 20% ao ano. Então, vamos colocar essas informações aqui. Então, aqui eu vou colocar custo de capital. Então, a gente vai ter aqui o valor do nosso investimento. A gente vai usar esse valor para estar fazendo as contas aqui. Então, o investimento vai ser a soma do que a gente gastou aqui no início, né? Para estar dando início às operações. Seria 1.430. Então, a gente tem uma parte disso que vai ser financiada pelos sócios do projeto. Uma parte vai ser financiada via capital de terceiros, né, via dívida. Então o exercício deu aqui pra gente, né, que o peso desse investimento aqui vai ser 70%, ou seja, 70% vai ser financiado com capital próprio e 30% com capital de terceiros. Então aqui o nosso custo médio ponderado de capital, ele vai representar quanto que custa para essa empresa se financiar. Então a gente sabe aqui que a empresa vai financiar, né, os sócios vão financiar 70%, então a gente vai fazer a conta aqui. Então os sócios vão financiar 1 milhão e mil reais desse dinheiro que ela precisa.
e o resto é feito por meio de dívida. Então seria a diferença entre os dois aqui. Seriam R$ 429.000, que é o que ela vai ter que financiar por dívida. Então agora a gente tem que fazer aqui o nosso cálculo do AC, do custo médio ponderado capital. O cálculo do AC vai dizer para a gente basicamente, né, quanto que custa para essa empresa se financiar, considerando as diferentes formas que ela usa para captar recursos, seja recurso do sócio ou recurso do terceiro. Então lembra que na fórmula a gente tem ali o custo capital próprio, que seria o CAE, e a gente tem o KD, que seria o custo capital terceiros, né? E o custo capital terceiros aí vai incidir, né, o imposto de renda, então não pode esquecer disso. Então para fazer aqui o nosso custo médio ponderado capital, é um cálculo bem simples. A gente vai multiplicar aqui, o exercício vai dar aqui algumas informações para a gente, né, que o custo médio da dívida seria de 14% ao ano, a alíquota do imposto de renda seria de 34% ao ano, e o custo do capital próprio de 20% ao ano. Então vou colocar aqui o valor do imposto de renda, 34%. O custo capital próprio aqui vai ser de 20%, né? E o custo da dívida seria de 14%. Então o custo para essa empresa no mercado e captar dinheiro via empréstimo é 14% ao ano. E o custo, né, de oportunidade dela é de 20% ao ano. Então o que quer dizer esses 20%? Quer dizer que a empresa provavelmente vai conseguir gerar, né, os sócios conseguem gerar 20% com os investimentos dele. Então para esse projeto fazer sentido, ele tem que conseguir gerar mais do que isso. Então, para mim fazer essa conta do AC, a gente vai primeiro multiplicar o 20% vezes o peso que ele tem, né, que seria 70% da estrutura de capital do projeto. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai multiplicar aqui o 14%, que é o custo de capital terceiro, vezes o seu peso, né, a sua ponderação, vezes o menos imposto de renda. Daria 3% ao ano. Então, o cálculo do nosso AC aqui ele seria igual à soma desses dois dados aqui. Então esse seria o nosso custo médio ponderado de capital, que representa então, né, quanto que custa para essa empresa se financiar. Então deixa eu só riscar aqui. Então esse cálculo aqui do custo médio ponderado de capital a gente vai usar aqui em diversos outros indicadores, né? Vai ser a nossa taxa de desconto para esse exercício. Então a gente sempre vai estar usando o cálculo do WACC. Então dando sequência aqui, considere que as análises estão sendo feitas para aprovar ou não a abertura dessa nova fábrica de biscoitos. Em sua opinião, o projeto deveria ser implementado? Responda com base nas técnicas de payback, payback descontado, VPL e TIR. Então vamos dando sequência aqui. Então agora a gente tem que fazer aqui o nosso valor, né? Primeiramente eu vou colocar aqui o valor da depreciação, né? Lembrando que a depreciação ela não representa uma saída de caixa, como eu já expliquei. Então a depreciação ela não deve ser incluída no fluxo de caixa, né? Ela entra como valor residual apenas, para a gente estimar o nosso imposto de renda também. Então a depreciação aqui vai ser igual à soma das depreciações que a gente calculou aqui. Então a soma de todas as depreciações anuais daria um valor de R$ 153.000. Então é só, né, arrastar aqui para o lado. Aliás, eu esqueci de dar um F4 aqui, né? Então lembra de clicar aqui e apertar a tecla F4, que ele vai travar. Senão ele vai sair da fórmula. Então seria R$ 153.000. Eu vou deixar aqui numa cor diferente para a gente lembrar que não é uma saída de caixa. E dando sequência aqui também a gente precisa fazer o nosso imposto de renda, né? Então a gente vai fazer primeiro a base de cálculo dele, que seria sobre o que o imposto de renda vai incidir. Então a base de cálculo do IR vai ser a soma desses três valores aqui, né, do nosso fluxo de caixa, considerando também a depreciação. Então na base do imposto de renda, a depreciação ela vai incidir. Vai dar aqui 98.000. E a gente arrasta para o lado, ele vai variar um pouco aqui, né, em função das nossas vendas. E para fazer o cálculo do imposto de renda, então a base de cálculo aqui eu não vou incidir no nosso fluxo de caixa, eu vou deixar em outra cor aqui só para não confundir. E para fazer o cálculo do imposto de renda, eu recomendo usar essa fórmula C, que aí a gente vai fazer uma condição aqui. Então como que a gente vai fazer isso? Se a base de cálculo
ela for maior do que zero, se ela for maior do que zero, então a gente vai multiplicar esse valor por pelo imposto de renda. Lembrando que ele tem que ficar negativo aqui, tem que ser menos imposto de renda, porque a gente vai subtrair o valor. Caso não, zero. E lembrando também, né, que o imposto de renda eu tenho que dar aqui um F4 nele para travar. Então, ó, primeiro ano a gente teve aqui uma base de cálculo negativa, então não incide imposto de renda. Nos outros aqui, ele vai incidir imposto de renda porque a gente teve um resultado positivo aqui no nosso caixa. Então lembra de usar essa fórmula C, né? Porque aí já, caso, né, o fluxo seja negativo, já ele coloca com o porcento como sendo zero. Caso seja positivo, ele calcula o nosso imposto de renda aqui. Então esse seria o nosso imposto de renda. E agora a gente vai fazer aqui o nosso fluxo de caixa. Então vou fazer aqui, né? Fluxo de caixa. Então o fluxo de caixa vai ser a nossa soma dos valores aqui. Então vai ser essa soma aqui, mais o valor do nosso imposto de renda. Então esse vai ser o nosso fluxo de caixa. Lembrando que a depreciação ela não vai entrar no fluxo de caixa. Então aqui é só a gente arrastar para o lado. Vai dar aqui o nosso caixa. E lembrando também aqui que o exercício dá uma informação, que a partir do ano 6, né, aliás, no ano 6, o crescimento da empresa vai ser o caixa mais 5%. Então a gente vai pegar aqui o nosso caixa do ano anterior, nosso ano 5, e vai multiplicar ele por 1 mais 5%. Jogar 5% do valor aqui. Vai dar esse valor aqui de R$404 mil. E agora a gente tem que estar estimando aqui o nosso fluxo de caixa da perpetuidade. Então o que seria esse fluxo de caixa da perpetuidade? Então você vai estar admitindo que esse projeto aqui, né, após esse período aqui, ele vai continuar existindo e está partindo do pressuposto que ele vai crescer na taxa de 1% ao ano. Então como é que eu faço essa fórmula? É a fórmula que a gente já aprendeu lá no curso. Então a gente vai pegar o valor aqui do último fluxo, vai pegar ele e vai trazer o valor presente. Então a gente vai pegar, vai dividir pelo nosso custo médio ponderado do capital, menos a taxa de crescimento perpétuo, que seria 1%. Então vai dar esse valor aqui, 2.565. Então esse aqui seria o nosso fluxo de caixa da perpetuidade. E para a gente ter o fluxo de caixa total, vou colocar aqui o fluxo de caixa geral, vai ser a soma dos dois fluxos. Então vai ser esse mais o valor de baixo, esse mais a linha de baixo. Então esse aqui seria o nosso fluxo de caixa. Para a gente estar fazendo indicadores econômicos, a gente vai precisar de mais alguns indicadores aqui para estar fazendo o cálculo. Então, primeiramente a gente vai calcular aqui o saldo. Então o que seria o saldo? O saldo seria o fluxo de caixa mais acumulado, né? Então a gente vai acumulando. Então o caixa vai ser sempre igual ao valor. O primeiro saldo vai ser igual ao primeiro fluxo de caixa. O segundo saldo vai ser igual ao primeiro fluxo de caixa mais o segundo fluxo de caixa. Então a gente vai fazendo o valor acumulado e arrasta para o lado aqui. Vai dar esse valor aqui. A gente vai precisar também fazer um fluxo descontado. O que é o fluxo descontado? É esse fluxo de caixa que a gente já encontrou, porém trazido a valor presente. Então como a gente vai fazer isso? A gente vai usar a fórmula que a gente já aprendeu na disciplina de matemática financeira, que seria a fórmula do valor presente. Então é igual VP, valor presente. Clica aqui nesse botãozinho da função. A nossa taxa vai ser sempre o custo médio ponderado do capital. O período eu vou colocar aqui em cima. Eu ainda não escrevi aqui, mas eu vou escrever aqui em cima. O valor futuro, lembrando que a gente sempre tem que colocar aqui negativo no valor futuro, então vai ser igual ao nosso fluxo de caixa geral. Vai dar isso daqui. E lembrando que eu tenho que colocar aqui, né, o valor do nosso período. Seria esses valores aqui. Então agora, né, lembrando que eu tenho também que dar um F4 aqui na taxa. Travar a taxa.
E aí eu vou arrastar para o lado aqui. Então esse aqui, né, seria o nosso fluxo descontado. E aí depois eu vou calcular o nosso saldo descontado também. Então na verdade esses valores aqui do saldo, do fluxo e do saldo descontado, a gente vai usar basicamente para estar calculando o payback. Então aqui é a mesma coisa, né, a gente vai pegar aqui o primeiro saldo, vai ser o primeiro fluxo descontado. O segundo saldo vai ser, né, o primeiro fluxo mais o segundo fluxo. E aí a gente faz a somatória aqui. Então basicamente seria dessa forma que a gente faz os cálculos aqui. Deixa eu só deixar aqui no mesmo formato. Vou colocar aqui numa cor diferente para a gente identificar. Então esse aqui seriam os nossos valores. E agora aqui a gente vai colocar, né, o valor que o trabalho está pedindo para a gente, que é TIR, VPL, Payback simples, Payback descontado. Então a gente vai fazer esses valores agora. Então, o que representa esses valores aqui? O valor do VPL, ele seria como se fosse uma concentração, né, de todos os nossos valores do fluxo de caixa numa data zero. Então, se o resultado dele for maior que zero, ele quer dizer que esse investimento é positivo, que ele remunera mais do que a nossa taxa de desconto, no caso seria o nosso custo médio de ponderado de capital. Então, como é que faz o cálculo do VPL? A gente vai fazer igual VPL, o Excel já tem uma forma para facilitar isso. Então a gente vai colocar aqui os valores. Então seria a taxa, né? A taxa vai ser sempre o nosso custo médio de ponderado de capital. E os valores aqui a gente vai selecionar sempre no nosso fluxo de caixa geral. Então lembrando que eu vou selecionar a partir do ano 1 até o ano 6. E vou dar um OK. E depois eu vou vir aqui e vou somar mais o nosso investimento, né? Lembrando que a gente não pode colocar o investimento, senão o cálculo ele vai dar um erro. E vai dar o nosso valor aqui, um VPL de R$ 446.719. Então o VPL deu positivo. Depois a gente vai fazer aqui a nossa TIR. Então lembrando que a TIR ela vai ser a taxa que torna o VPL de um projeto igual a zero. Então a TIR vai escrever aqui igual TIR. Selecionar dois pontos. E a gente vai selecionar aqui o nosso fluxo de caixa. Então aqui vai dar uma TIR de 23%, né? Deixa eu aumentar as casas decimais aqui, 23,32%. Então como é que a gente interpreta a TIR? Quando a TIR ela é maior do que a nossa taxa de desconto, no caso é o custo médio de ponderado de capital, em geral você aceita o seu projeto, né? Porque está remunerando mais do que o custo médio de ponderado de capital dos acionistas. Então o que indica que esse projeto de investimento é positivo. E aí os próximos indicadores que a gente vai ter aqui é o cálculo do payback simples e do payback descontado. O cálculo do payback ele vai mostrar aqui para a gente, né, o número de períodos que é necessário para que o fluxo de caixa do projeto ele supere o capital que foi investido pelos acionistas, né? Então é um cálculo que envolve uma dimensão mais temporal aqui. Então tem duas formas de fazer cálculo. Tem o payback simples e o payback descontado. O simples a gente vai fazer pelo próprio fluxo de caixa aqui mesmo. Então, para a gente fazer o cálculo do payback simples, a gente vai pegar aqui igual e a gente vai identificar aqui o período onde o último saldo for negativo. Então, a gente vai pegar aqui o saldo e a gente vai ver onde que teve o último saldo negativo. Então, o ano 6 é positivo, o último saldo negativo foi aqui no ano 5. Então, a gente vai pegar aqui e vai fazer 5, clica pelo 5, mais o nosso último saldo negativo dividido pelo fluxo posterior positivo. Então o cálculo do payback ele seria basicamente isso vezes menos 1. Então aqui vai dar, né, um resultado de 5,7 anos. Então aqui na verdade não é de forma contábil, né, seria geral. Então 5,7 anos seria o período para levar para recuperar o capital pelo payback simples. O payback descontado vai ser um payback, né, como o próprio nome diz, descontado pela taxa mínima de atividade. Aqui a gente está considerando que é o custo médio de ponderado de capital. Então para fazer o cálculo do payback descontado, ele vai ser exatamente a mesma coisa, só que a gente vai usar o fluxo descontado e o saldo descontado.
Então a gente vai identificar aqui no saldo descontado onde foi o último valor negativo, e também foi aqui, né, no valor do nosso ano 5. O ano 6 já é negativo, já é positivo. Então a gente vai clicar aqui igual 5 mais o nosso último saldo negativo sobre o fluxo posterior positivo vezes menos 1, que vai dar aqui um valor de 5,62%. Então esse valor aqui, né, ele quer dizer que você vai levar 5,62 anos para recuperar o capital. E se eu quiser saber quanto que é 0,62 em meses, né, para a gente ter um tempo mais exato, vamos deixar aqui por 12, que vai dar 7,44. Se quiser saber esse 0,44 em dias, vai fazer 0,44 vezes 30, né, porque é 30 dias. Então, esse capital ele vai levar, considerando o payback descontado e considerando esse fluxo aqui, você vai levar 5 anos, 7 meses e 13 dias para recuperar esse investimento, né, considerando esse fluxo de retorno que a gente está tendo aqui. Então, basicamente seria dessa forma que a gente vai estar calculando aqui os principais indicadores. Então, a partir desse cálculo aqui, a gente pode tirar algumas conclusões sobre esse projeto aqui. Então, qual que seria essas conclusões? Deixa eu colocar aqui uma forma. Deixa eu só formatar aqui. Pode ser verde mesmo. Então seria a nossa conclusão. Então, com base nesses dados aqui, a gente pode ver que o projeto é economicamente viável. Uma vez que a TIR é superior ao custo médio por unidade de capital. Então o custo médio por unidade de capital foi de 17% e a TIR foi de 23,32%. Então a TIR foi superior em 6,32%. E o VPL, o valor presente líquido, foi positivo. De acordo com o período de recuperação do capital, o investidor deverá recuperar o capital investido em 5 anos, conforme o cálculo que eu acabei de fazer, 7 meses e 13 dias. Então o projeto, a conclusão dele é que é um projeto, né, bastante positivo. Deixa eu só formatar aqui. Então essa aqui é a conclusão que a gente chega, que o projeto é economicamente viável, né, considerando esses indicadores financeiros. Então, continuando com o trabalho aqui, a parte 2 do trabalho está pedindo para fazer uma análise de sensibilidade. Então está dizendo assim: após finalizar a parte 1, elabore 2 cenários alternativos de fluxo de caixa e analise como suas conclusões variam. Sugere essa elaboração no cenário otimista e outro cenário pessimista. Para tanto, sugere-se elaborar os cenários da seguinte forma: identifique quais são as variáveis-chave na projeção dos fluxos de caixa. Escolha 3 variáveis que considerar relevante. Para essas 3 variáveis selecionadas, considere algumas alterações nas estimativas das variáveis, para melhor no caso do otimista ou para pior no caso pessimista. Lembramos que não há resposta correta nessa parte da atividade. Qualquer premissa adotada, se bem justificada, é válida. Sendo assim, lembre-se de explicar as variações adotadas. Recalcule o payback descontado, VPL e TIR, e analise como suas conclusões variam. Bons estudos. Então vamos lá para a segunda parte aqui da análise. Então seria, né, para fazer essa análise de sensibilidade. Para fazer a análise de sensibilidade, a gente precisa partir de algumas premissas. Então vou colocar aqui premissas de sensibilidade. Então primeiramente eu vou estar estimando aqui que vai haver uma redução de receitas. Então quando você está trabalhando com algum projeto de investimento, o maior risco que você tem, né, é que você projetou uma certa receita, você projetou um valor de vendas e esse valor pode não se concretizar, né, pode ser menor.
em função de alguma coisa que você não preveu, como por exemplo a concorrência ou um produto que não estava bem ajustado com o que o mercado demanda, com o que os clientes esperam, e você não consegue o nível de vendas que esperava. Então esse é um dos maiores riscos, né, que você tem no projeto de investimento. Um outro risco seria, né, o aumento dos custos. Os custos podem ter sido mal estimados, né, e tem um aumento. Então vou colocar aqui 1000% também, só para ter um exemplo. Então aqui eu vou mesclar, né, vou colocar outra cor. Então como é que eu faço para estar trabalhando com essas duas variáveis aqui? Aqui no valor das vendas, né, então trabalhando com redução de receitas, então receitas vai incidir aqui nas vendas. Então vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 1 menos a minha taxa de redução, né, porque eu quero uma redução, então vai ser um menos. E lembrando que aqui nessa fórmula aqui, cada ano de vendas tem um valor estimado diferente. Então eu não posso arrastar para o lado, né, eu tenho que pegar essa parte da fórmula aqui e copiar para todos eles. Lembrando que tem que ter um sinal de igual aqui na frente, senão não dá certo. Então aqui eu estou colocando essa redução nas vendas aqui, que eu coloquei de 1%. E aí se eu quiser aumentar aqui, né, colocar 10% por exemplo, ele já vai estar travado, ele já vai fazer isso, né, automaticamente. 10%, 15%, mas vou deixar aqui 1%, só para ter um exemplo. E aumento nos custos, e vou trabalhar aqui com os custos fixos, mais especificamente. Vou colocar o aumento nos custos fixos. Então vai ser isso, vezes 1 mais a taxa. Então aqui a gente quer aumentar 1% nesses custos, então vai ser 1 mais, não 1 menos, como foi naquele caso. Aperto o F4 para travar a célula aqui, e dá um Enter, e aqui a gente pode só arrastar. Então aqui é 1 mais, aqui seria, né, 1 menos. E aqui a gente já tem, né, se quiser aumentar para 15%, por exemplo, já vai mudar o fluxo, já vai mudar meu VPL, já vai mudar minha TIR. Mas aqui eu vou deixar 1% só para simplificar. E aqui o Excel ele tem uma ferramenta muito bacana pra gente, que é o que se chama de atingir meta. Então como é que faz para usar essa ferramenta? Eu vou clicar aqui em cima onde está escrito dados. Então vem aqui em dados. Aí vem aqui onde está escrito teste de hipótese. Então aqui você vai clicar nessa setinha que tem aqui e vai clicar aqui em atingir meta. Então como é que funciona essa ferramenta? Ele está pedindo para a gente definir uma célula. Aqui a gente vai definir o VPL, por exemplo. Então vou clicar aqui no VPL, deixar marcado o VPL. E para valor, então aqui eu vou colocar 0. Então eu quero transformar o meu VPL no valor 0 por meio da célula de redução de receitas. Então o que isso aqui vai fazer para mim? Ele vai procurar aqui a minha taxa de redução das receitas, que vai tornar o meu VPL igual a 0. Então isso vai funcionar como se fosse um ponto de equilíbrio do projeto. Então ele achou aqui para mim um valor de 20%. Então o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se minha projeção de receitas ela reduzir 20%, ela for 20% menor, o meu VPL do projeto ele vai ser igual a 0. Então eu posso reduzir as receitas até 20%, reduzir mais de 20%, meu VPL vai ser negativo e eu vou estar perdendo dinheiro com esse projeto. Então como o VPL foi bastante positivo, foi mais de 400 mil reais, você tem uma boa margem aqui para redução de receitas, mas se reduzir mais do que isso, né, vai ocasionar, né, um VPL negativo. Então posso perder até 20%. E se eu quiser de outra forma fazer isso com o aumento dos custos, eu posso fazer da mesma forma. Clica aqui em dados, teste de hipótese, atingir meta, coloca aqui o VPL para valor 0, alternando a célula custos fixos e dá um OK. Então eu posso ter um aumento de até 74% dos custos fixos nesse cenário aqui, para o meu VPL ser 0. Então tem bastante margem aqui, né, em função do VPL ser bem positivo. E uma outra forma de fazer isso seria por meio de uma simulação. Então como é que faz essa simulação? Então aqui eu vou estar colocando alguns valores. Vou colocar aqui 1%, 2% e por aí vai. Vamos fazer até aqui, até 20%. E aqui da mesma forma eu vou colocar 1%, 2% e vou arrastar para baixo. 85%, já está suficiente. Aqui eu vou colocar o meu VPL, deixa eu subir aqui. Aqui eu vou colocar o valor do VPL, novamente. E aí a gente vai selecionar tudo isso aqui, então selecionar todos esses números que eu coloquei aqui. E vou clicar aqui novamente, clicar em dados,
clicar em teste de hipótese, vem tabela de dados. Então ele está pedindo célula de entrada de linha. Então aqui na linha eu vou colocar a redução da receita. E na coluna eu vou colocar a redução, o aumento dos custos. E vou dar um OK. Então ele vai preencher essa tabela aqui para mim. Deixa eu só tentar colocar no outro formato aqui, para a gente visualizar melhor. Deixa eu achar aqui. Então o que isso aqui quer dizer para mim? Ele quer dizer o que acontece aqui com o meu VPL caso aconteça aqui uma redução da receita de 1% e aumento dos custos de 1%. Então aqui o primeiro vai ser, né, igual já estava, porque aqui eu já estou colocando, né, 1% de redução da receita e de aumento dos custos fixos. Aqui seria 2% de redução da receita e aumento dos custos, que 3%. Então repare que o VPL vai reduzindo. Então o que a gente pode ver aqui é que tem uma boa margem, né, para estar acontecendo esse aumento dos custos e a redução das receitas, né, em função do projeto ter sido bem positivo. Só quando chega aqui perto de 15%, com 20% do aumento dos custos, que o VPL começa a ficar vermelho, né? Então a gente tem toda essa margem aqui para ter aumento dos custos e redução das receitas, com o VPL ainda sendo positivo. Então essa é uma das formas de a gente estar fazendo aqui uma simulação com o VPL, né? Ter essa análise de sensibilidade, né? Ver até que ponto que a gente pode ir. E uma outra forma seria para a gente estabelecer alguns cenários. Então aqui eu vou fazer uma cópia dessa planilha para fazer esses cenários. Então eu vou aqui em mover copiar e vou clicar aqui em planilha 1, criar uma cópia. Então essa planilha aqui vai ser o meu cenário pessimista. Então nesse cenário pessimista aqui eu vou trabalhar com 3 variáveis. Então aqui seria a terceira variável que eu vou colocar. Eu vou colocar um peso, aumento do custo capital de terceiros. Então aqui está em 14%, eu vou colocar 18% para a gente ver o que acontece. Então o custo da dívida vai subir. Vou colocar aqui igual a 18%. Nosso custo médio por capital ele subiu. Então a gente pode observar, né, aqui eu vou colocar também uma redução de receitas um pouco maior, vou colocar aqui na casa de 10% e aumento do custo de 10% também. Então esse aqui seria o meu cenário pessimista. Mesmo assim a gente ainda teve aqui uma TIR, né, de 18% e um VPL de 80 mil reais. Então mesmo assim, né, a gente ainda teve um fluxo positivo. Em relação aqui ao payback, a gente não precisa recalcular ele, né, porque já caiu aqui novamente no último saldo negativo. Então o payback ele continua assim mesmo, apenas teve uma alteração. Agora, por exemplo, se a receita cair 15% e os custos caírem 15% também, aí a gente passa a ter aqui um VPL negativo, até conforme a gente viu na análise de sensibilidade aqui. Então se a receita cair 15% e os custos aumentarem 15%, a gente já tem um VPL negativo a 53 mil reais. A TIR é inferior também aqui a nossa custo médio ponderado capital. Então aqui a conclusão seria que o projeto ele não é economicamente viável. Vou simplificar aqui, ó. O projeto ele não é economicamente viável, né, porque a TIR foi abaixo do nosso custo de oportunidade aqui, do custo médio ponderado capital, e o VPL foi negativo. E de outra forma, né, se a gente for fazer aqui um cenário mais positivo, então vou fazer uma cópia dessa planilha também. Mover copiar, vou pegar a planilha pessimista e vou criar uma cópia dela. Então esse aqui vai ser o nosso cenário otimista. Então, no cenário otimista aqui eu vou colocar uma redução de receitas de menos 5%. É uma redução, né, então vai ter um aumento na receita aqui. E aumento nos custos fixos, não vou colocar 0. E o custo capital terceiros eu vou colocar uma redução aqui para 12%. O nosso VPL aqui vai ficar ainda mais positivo, né? Vai para 600 mil reais, né? Então aqui o projeto é econômico viável, cenário positivo. Então o trabalho seria basicamente isso aqui.
né? Lembrando que aqui ficou bastante positivo, né? E o trabalho então seria basicamente para fazer isso aqui. Então é um trabalho bem simples, né? Só é um pouquinho trabalhoso aqui de se trabalhar com tantos dados, né? Mas seria basicamente isso.